Era a festa da Páscoa. De modo concomitante a essa festa, acontecia a festa dos pães asmos, seguida pelo dia que acontecia o sacrifício do cordeiro. Sabendo da possibilidade de algum suposto Messias tentar corromper o domínio, pois havia forte conotação política em ambas as festas, Herodes e o governador Pôncio Pilatos subiram para Jerusalém e não para Tiberíades e Cesareia, respectivamente. Também subiram para Jerusalém judeus de todos os recantos do Império Romano, para uma semana inteira de festejo, que girava em torno do cordeiro que deveria ser morto, bem como dos pães asmos, que relembrava o amargo sofrimento do Êxodo. Foi durante essa festa que Jesus entra em Jerusalém para ser aclamado publicamente. Era a hora mais esperada de seu ministério. Era a hora de cumprir o propósito do Eterno. O Cordeiro da Páscoa estava para ser crucificado. Era chegado o momento de dar a sua vida em favor de muitos. Ele veio para esta hora. Sua entrada em Jerusalém foi totalmente despretensiosa, pois ao montar em um jumentinho, ele estava dizendo que sua missão era de paz. Ele estava cumprindo o que o profeta Zacarias havia dito. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Tanto a multidão que estava em Jerusalém, quanto aquela que a acompanhava à cidade santa, proclamaram com voz de júbilo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E seu primeiro ato, ao entrar na cidade santa, foi purificar o templo. A casa de Deus havia perdido a razão de ser, pois o lucro havia substituído o relacionamento com Deus. Mamon tinha tomado o lugar de Deus. Agora, diante das perguntas dos líderes religiosos, Jesus deixa seus interrogadores sem resposta, passando a contar parábolas do reino. Diante das enxurradas de perguntas, tanto os fariseus quanto os herodianos tentam apanhá-lo em contradição, e dessa maneira poderiam acusá-lo e até mesmo levá-lo à morte. O cenário estava montado. O mesmo Judas que avaliou o perfume usado por Maria em mais de 300 denários, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, valor de um mês de salário de um trabalhador diarista, e passou a buscar uma oportunidade para entregá-lo. A Páscoa chega ao fim. Não é mais necessário sacrificar cordeiro, pois o cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro que tira o pecado do mundo, será imolado. O seu sacrifício era em obediência à vontade do Pai. Era o único tipo de morte que poderia salvar os pecadores. O inferno como ele é, veio até Jesus no Getsêmani e no Gólgota. E Jesus desceu até ele, experimentando todos os seus terrores. No Getsêmani, Jesus sofreu sozinho a ponto de suar sangue. Os discípulos, que deveriam estar na condição de testemunhas, dormiram. A hora das trevas havia chegado. Era noite de lua cheia. E Judas, com um beijo, entrega Jesus a um grupo de soldados armados. O processo, que culminou na sentença de morte de Jesus, estava irado de muitos gritantes erros. As autoridades judaicas tropeçaram nas próprias leis e atropelou todas as normas legais no julgamento de Jesus.
tanto sua prisão no Getsêmani, quanto seu interrogatório na casa de Caifás, o sumo sacerdote, revelaram grande deficiência na condução do processo. Na verdade, as autoridades já haviam decidido matar Jesus antes mesmo de interrogá-lo. Mateus, o evangelista, acentua a pluralidade das acusações levadas contra Cristo aos principais sacerdotes e anciãos. Pilatos, bem que tentou soltá-lo, dizendo aos judeus que, depois de castigá-lo, Jesus deveria ser solto. Uma tentativa um tanto cruel, pois o réu era atado e dobrado de tal maneira que suas costas ficavam expostas. No chicote havia uma larga tira de couro com pedaços de chumbo, bronze e ossos na ponta. As vítimas tinham o corpo rasgado. Poucos suportavam tal flagelação. Pilatos tentou fazer o certo pela maneira errada, pela escolha da multidão, pela mesma multidão que gritou: Hosana, Hosana ao filho de Davi. A proposta de Pilatos era soltar um prisioneiro, esperando que a multidão escolhesse Jesus. A escolha da multidão por Barrabás revela as escolhas do homem sem Deus. A ilegalidade em lugar da lei, a guerra em lugar da paz. Em uma última tentativa, Pilatos tenta protestar sua inocência, mas por covardia e conveniência política, Pilatos abafou a voz da consciência e condenou Jesus. Jesus estivera preso desde a noite anterior com o corpo sangrando. Agora, sob o peso da cruz, Jesus marcha do pretório para o Gólgota, sob o peso das vaias da multidão, sedentas por sangue e os cruéis açoites dos soldados. Ao cair sobre o lenho maldito, sob o fardo do pecado pelo mundo, os soldados obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz. No Gólgota, ou lugar da caveira, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. As suas vestes foram repartidas entre os soldados. Ao ser pregado naquela cruz, Jesus foi escarnecido por aqueles que passavam por ali e que alimentavam das mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas. Sem dúvida, Jesus havia sido desamparado pelo povo, pelos líderes e agora sendo desamparado pelo Pai. Nesse momento, o universo inteiro se contorce de dor. O sol escureceu seu rosto, o seu brilho, e desde o meio-dia até as 3 horas daquela tarde, houve trevas sobre a terra. Jesus sentiu sede, desamparo, agonia, símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. As trevas acabaram no momento em que Jesus morre, quebrando o poderio das trevas, e então o véu é rasgado. Nesse momento, há um abalo sísmico que fende as rochas, abrindo as sepulturas, e muitos dos que dormiam são ressuscitados. Sem dúvida, a morte de Jesus não foi um acidente, nem mesmo a sua ressurreição foi uma surpresa. As melhores notícias que o mundo já ouviu foi do túmulo vazio de Jesus. O túmulo de Jesus não foi aberto de fora para dentro, mas de dentro para fora, pois havia grande pedra tampando o túmulo,
e um selo do governador, garantindo a sua inviolabilidade, além dos guardas protegendo o túmulo. A história da Páscoa não termina com o funeral, mas com uma festa. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Jesus não foi retido pela morte. Jesus matou a morte com a sua morte. Arrancou o aguilhão da morte ao ressuscitar com o corpo de glória. Por mais que não houvesse ninguém que lhe aliviasse as dores. Antes de morrer, ele orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Portanto, o fardo do pecado ele já levou sobre si. E uma vez que ele levou sobre si os nossos pecados e que reconhecemos que é imperativo viver essa nova história marcada pelo triunfo da vida sobre a morte, como você pode rejeitá-lo? Como você pode rejeitar o convite que lhe é feito de viver em Cristo um novo começo?